Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Maria Emília Leme, com mais de 30 anos de experiência em recursos humanos, dos quais 8 anos atuando como Job Hunter na recolocação de executivos. Estamos começando hoje uma série especial de conversas com grandes profissionais das áreas de comunicação, gestão de pessoas e tudo o que envolve carreira, inovação, tendência no mercado de trabalho. Tenho a imensa satisfação de iniciar essa série com 2 nomes importantes da comunicação no Brasil, a fonoaudióloga e colunista da Rádio CBN, a Leni Quirilos, e o jornalista e apresentador da TV Globo e também escritor Roberto Kovalik. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada, Emília. É um prazer a gente estar aqui com você. Muito obrigada pelo trabalho importante que você faz, pela divulgação que a gente consegue identificar aí nas suas redes. E é um prazer estar ao lado do Kovalik, um amigo querido, coautor também, né? A gente está juntos nesse projeto do livro e é muito bom a gente estar juntos. Obrigada. Eu agradeço da minha parte. Obrigado também. E é sempre um prazer. Eu e a Leni somos coautores. O livro Seja Inesquecível, e somos grandes parceiros, principalmente na troca de ideias para a comunicação. Eu aprendi muito com a Leni e misturo minha experiência pessoal, que eu aprendi com ela. Eu tenho certeza que a comunicação, para quem está nos vendo, é um fator fundamental, que faz a carreira da gente decolar. Por isso eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com ela, estar aqui com você, para trocar essas ideias, trazer um pouquinho do conhecimento da Leni e da minha experiência. Para iniciar essa conversa, eu gostaria de falar sobre alguns aspectos do livro que me chamaram bastante atenção. E o primeiro ponto que eu sempre trabalho com os profissionais é a importância de saber falar de si rapidamente, com menos de 1 minuto. Se eu encontro uma pessoa que pode ser na porta de um elevador, que pode ser na rua, ou conversando com essa pessoa, eu tenho que impressionar a pessoa do outro lado. E falar quais são os pontos fortes, suas competências. E eu vi que vocês chamaram bastante atenção desse aspecto no livro. Será que vocês poderiam comentar um pouquinho o que influencia, o que é importante nesse exato momento? Bom, gente, nós sabemos, né, que numa oportunidade como essa, de você, de repente, cruzar com uma pessoa relevante na sua área de atuação, subindo de elevador, por exemplo, nós sabemos que é uma super oportunidade e que, claro, se trata de um tempo muito curto. Então, o que a gente costuma propor é que, assim, que a pessoa se prepare para antever situações desse tipo, porque ela vai ter que, num tempo muito curto, gerar no outro um interesse, uma vontade do outro conhecê-la melhor. Nós sabemos que é impossível, claro, num tempo curto, você falar tudo sobre o seu currículo, sobre a sua vida. E a gente sabe também um aspecto, Emília, muito importante da comunicação, que o outro vai prestar atenção naquilo que a gente diz, vai manifestar interesse, quando aquilo que a gente diz diga respeito à vida dele, tem a ver com algum impacto na vida dele. Então, muito mais do que falar de si propriamente, comentar sobre aquilo que você faz e o impacto que isso tem nas pessoas é um recurso interessante para gerar aquele puxa, que interessante, quero te conhecer melhor, vamos pensar no próximo encontro. Esse é o nosso objetivo maior. Muito interessante, muito bacana. E eu vejo que nessa hora, não são só as palavras que impactam, não só aquele conteúdo, né? É o gestual, é a voz, a forma com que a pessoa fala. Porque, às vezes, se a pessoa não fala com emoção e se coloca um pouco de si, aquilo não tem sentido nenhum, né? E vocês também comentam muito a questão do olhar, do visual, do tom de voz, da expressão da pessoa, a parte o corpo também fala, né? Então a pessoa tem que estar ali preparada para isso. O corpo fala muito mais do que as nossas palavras, principalmente nesse primeiro momento. A gente começa o nosso livro com o que a gente chama de desafio do elevador, porque é uma metáfora, ou seja, o que você diria se você encontrasse, né, aqui tem muita gente que deve estar querendo progredir, com certeza, de carreira,
ou encontrar um bom emprego, e aí você dá de cara com aquela pessoa que pode fazer isso por você. E você tem 20, 30 segundos. O que você fala? Esse é o grande desafio, por isso que a gente chama de desafio do elevador. É como se pegasse o elevador. A questão toda é que nós vamos ser julgados em tudo na nossa vida, em todos os momentos, mesmo por aquelas pessoas que já conhecem a gente, por esses 10, 15, 20 primeiros segundos. É aí que a pessoa decide se confia ou não na gente. E aí o tom de voz, os gestos, principalmente as microexpressões, que a Leni é craque nisso, sabe explicar tudo, elas é que pesam mais. Porque quando você vai decidir se você baixa a guarda para essa pessoa ou você continua com a guarda alta, como se fosse no boxe. Porque a gente tem uma tendência a se defender. Todo estranho é, em tese, uma ameaça. Quando a gente encontra uma pessoa, digamos assim, você que é job hunter, não tem jeito, você é super experiente, você sabe tudo sobre o assunto, mas quando chega uma pessoa na sua frente para dizer, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, você, Maria, você também encara ela como uma potencial ameaça. Isso é humano. E aqueles 10 segundos da pessoa na sua frente, a postura da pessoa, o tom de voz da pessoa, e o sorriso da pessoa, o sorriso é talvez a principal arma de comunicação que existe. Né? Essa confiança que a pessoa passa, é isso que vai ser determinante. É claro que a pessoa tem que estudar aquilo que ela vai dizer. Né? Algo, como a Leni bem disse, a gente tem que tirar um pouco o foco, na verdade, da gente e jogar o foco na pessoa que está nos ouvindo. Né? A gente tem que ser, em tese, para quase tudo na vida, a solução para as dores. Rapidamente, sem querer me alongar muito, eu costumo... nas redes sociais é a mesma coisa. A gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples aí, um Instagram, um TikTok, live ou participação de 1 minuto. Você não pode começar, vou me apresentar, Roberto Kovalik. Digamos que eu, em vez de jornalista, eu seja bom assador de churrasco. Eu digo assim, e estou querendo ganhar dinheiro assando churrasco. Aí eu digo assim, olha, oi, eu sou Roberto Kovalik, eu sou um excelente assador de churrasco, os meus amigos gostam muito do meu churrasco, e eu tenho aqui para esse... Pronto, a pessoa já mudou, já foi para outro, você já dançou. Você dançou. Então você começa nessa situação, como é que você faz? Você chega e uma das coisas que você pode dizer, olha, um dos maiores desafios para quem vai fazer churrasco é escolher a carne. Isso define o sucesso ou fracasso do seu churrasco. A pessoa já parou para pensar, opa, eu não sei escolher carne. Vou eu que esse cara fala. Aí em seguida você vem, eu sou Roberto Kovalik, sou churrasqueiro, vou ensinar você a escolher a carne e fazer um bom churrasco. Aí a pessoa vai prestar atenção no que você fala até o fim. Aí naquele 1 minuto, óbvio que você não vai ensinar a escolher a carne. Não tem tempo para isso. Mas a pessoa fica interessada, vou seguir esse cara. O desafio do elevador profissional é exatamente isso. Em 20, 30, 40 segundos, você não tem condições de dizer tudo. Você tem que dizer algo que a pessoa fique lá. Eu preciso conhecer melhor essa pessoa. É curiosidade, né? Criar curiosidade na pessoa. A gente precisa, né, Emília, criar essa curiosidade e transmitir confiança logo de cara. E eu costumo dizer que isso é um desafio muito grande, né? Porque logo que a gente inicia, como o Kova trouxe, é já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. A gente gera percepção na cabeça do nosso interlocutor muito rapidamente. E essa percepção é produzida por meio de 3 grupos de recursos que a gente tem que levar em conta. Os verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, com o modo como a gente vai embalar a nossa mensagem. Os não verbais, que são os recursos da imagem, então a postura, o direcionamento do olhar, a expressão do rosto, o sorriso aí a que o Kovalik fez referência. E o grupo dos recursos vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala. Então, se eu falo num tom seguro, se eu uso ajustes de articulação caprichados, eu mostro para o outro que eu estou convicta do que eu estou dizendo. E aí a tendência é que eu gere uma reação positiva de interesse, de envolvimento, de vontade do outro me conhecer melhor. São aspectos muito importantes que eu sempre comento com eles, essa importância que as pessoas perceberem neles quais são as competências comportamentais aí, a parte de empatia,
a parte de comunicação, expressão, e um ponto muito importante que eu tenho acompanhado bastante, essa questão de criar a empatia também, tentar entender o que a outra pessoa está falando e escutar o que a pessoa está falando para eu poder responder. Né? Porque às vezes as pessoas vêm com respostas muito prontas em apresentações, e nem sempre aquela resposta está de acordo com o que as pessoas do outro lado estão falando. Então, essa escuta ativa, né, não é simplesmente as palavras, mas o todo, o visual. É a demonstração clara do seu interesse no outro. E é curioso esse ponto, viu, Emília? Porque quando a gente fala em comunicação, normalmente a gente se ocupa da nossa fala, não é? Daquilo que a gente vai mostrar. E a escuta é super importante, é algo cada vez mais raro da gente ver nesse mundo barulhento, e quem escuta, quem ganha essa consciência, sai muito na frente. Maria Emília, eu tenho uma frase que eu adoro, e que se eu pudesse eu gravaria no meu braço, tatuaria no meu braço para ler essa frase todos os dias quando acordar e nunca esquecer, que é a seguinte: nós somos resolvedores de dores. Quanto maior a dor e melhor a nossa ideia, mais longe a gente vai. Essa é a base da empatia. É ver, entender essa dor do outro. No nosso livro, o Eduardo Gianetti comenta no prefácio, que é um lindo prefácio que ele faz, nos deu essa honra, que em palestra ele chega mais cedo. Então, ele tem toda uma palestra, imagina, tá lá os slides, tudo bonitinho, mas ele chega sempre mais cedo. E no cafezinho, fica conversando com as pessoas, porque é a forma que ele tem de entender exatamente o que essas pessoas estão querendo. Ele fica naquele, literalmente, entre aspas, papo furado. E as pessoas vão manifestar para ele os seus desejos, as suas ansiedades, e ele fala que, olha, às vezes mudo totalmente a minha palestra. Claro, sigo mais ou menos o meu roteiro, mas pelo menos mudo o começo da palestra, mudo o approach da minha palestra, porque é muito difícil você ler os outros. E aí você usa isso como uma vantagem, ou seja, primeiro você escuta para depois trazer as suas ideias. Nessa linha, gente, veja, Emília, quando você conta do povo, dos seus executivos aí que estão em busca de oportunidades, nós sabemos que quando alguém vai para uma entrevista, já existiu alguém que olhou o currículo da pessoa, que conheceu a formação, que sabe sobre a história profissional dela, e claro, ela só foi selecionada para estar ali porque ela atende aos requisitos que essa vaga necessita, né, solicita. Então, é um momento muito rico para a gente trazer as tais das habilidades comportamentais. A gente sabe o tanto que essas habilidades são valorizadas. Já vinham sendo muito valorizadas antes da pandemia, e a pandemia maximizou isso, escalonou de uma maneira muito rápida. Tem um estudo belíssimo do LinkedIn, com 11 milhões de pessoas, né, que conseguiram obter vagas que foram contratadas durante a pandemia, no ano de 2020, no segundo semestre de 2020. E essas pessoas, na verdade, estavam meio que na contramão, né? Porque grande parte dos profissionais, ao contrário, estavam sendo desligados, né, do trabalho, dos seus cargos, das suas funções. E o LinkedIn observa que essas 11 milhões de pessoas tinham em comum o fato de terem habilidades comportamentais bem desenvolvidas. Dentre essas habilidades, a comunicação aparece como a primeira mais buscada. Então, o momento da entrevista é um momento fundamental para você mostrar aquele algo mais. Maravilha, o meu currículo é ótimo, eu tenho uma formação bacana, impecável, mas outras pessoas também têm. Outras pessoas que estão concorrendo comigo também têm um currículo de peso, senão não estariam lá concorrendo comigo. E o que vai desempatar, vamos dizer assim, o que vai encher os olhos do recrutador, da pessoa responsável por olhar e por perceber essas pessoas, não é? É a demonstração clara dessa habilidade, dela se posicionar, dela demonstrar a empatia, Emília, a que você fez referência, dela demonstrar o que o Kovalik traz, da escuta interessada. E a gente precisa ter olhos bem abertos mesmo, para a gente conseguir colocar isso em prática na nossa oportunidade de comunicação. Nossa, você tocou num ponto muito forte. Realmente, no decorrer da pandemia, eu coloquei muitos profissionais.
e que, assim, eles se sobressaíram, porque eu fui trabalhando muito essa questão de o currículo está lá, tá? A sua fala, o seu conhecimento, o que você realizou tem que estar condizente com o currículo. Então, as duas coisas têm que estar se casando. Então, você tem que, na hora de se apresentar, é os seus 5 minutos de fama, que eu costumo dizer para eles. Você está entrando em cena, os bastidores a gente já trabalhou. Então, agora é a hora de você entrar em cena e fazer o seu show, né? Então, assim, qual é o seu diferencial? Qual é o seu momento? E o que você quer? E o que você pode contribuir? E com isso, assim, muitas pessoas que se recolocaram ficam, nossa, no meio da pandemia eu estou me recolocando. Mas por quê? Essa preparação prévia é muito importante, né? E aí eu lembro de uma passagem que o Kovalik contou, de uma apresentação que ele fez para um grupo de jovens, e que ele foi assim, bom, é o meu papel, eu vou lá falar. E, de repente, ele foi surpreendido, né, Kovalik? Então, essa preparação prévia é muito importante. Exatamente. Olha, a pior coisa que pode existir numa apresentação é você pensar aquela frase, deixa que eu mato no peito. É a receita para um desastre. Então, é muito importante que as pessoas se preparem. Eu gosto muito de uma técnica que eu já discuti muito com a Leni, você mentalizar a situação que você vai enfrentar. Vai ter uma entrevista de emprego, vai ter uma apresentação, uma palestra, senta e mentaliza antes. E como tudo na vida, no começo parece difícil, depois acaba sendo mais fácil. A gente vai automatizando. Essa nossa conversa aqui, eu mentalizei ela, porque para mim já é uma coisa tão automática fazer essa mentalização. Essa mentalização tem que ser assim. Você tem que pensar, quanto mais coisas você adicionar, quanto mais detalhes você adicionar, a câmera vai estar na minha frente, eu vou imaginar a luz aqui do meu lado, eu vou imaginar que vai dar um probleminha, eu vou imaginar tudo isso. Quanto mais a gente enxergar isso, é importante nós mentalizar, enxergar, e se enxergar falando naquela situação, melhor a gente faz. Ter um roteiro para aquilo que a gente falar. Isso não significa que a gente não possa fugir do roteiro. O roteiro não é o contrário da improvisação. O roteiro é que nos dá a base para improvisar bem. E se a gente se perder, né, contar uma história, contar uma coisa, o roteiro nos ajuda a voltar para o trilho. Então, em qualquer circunstância, não é só apenas uma entrevista de emprego, na frente de uma job hunter, a gente tem que se preparar bem. E a pior coisa que a gente pode fazer é, eu sou bom, vou lá e mato no peito. É a receita para um desastre. Nossa, é muito interessante, Kovalik, ouvir você falar disso, né? E tocar esses pontos, porque, Miriam, você falou de show, né? Agora é os seus 5 minutos de show. E se tem alguém aqui que entende de show, é o Kovalik, né? O Kovalik nos presenteia com shows diários, né, na televisão. E, assim, é muito interessante esse cuidado e essa preparação que nós sabemos que ele faz assim, de forma bastante profissional e bastante criteriosa. Como faz diferença? E que bom, né? Então, Cova, quando você vai lá e a cada dia você se apresenta, nós sabemos tudo que tem por detrás daquilo, né? Você tem, claro, a consciência daquele grupo de pessoas que interage para que as coisas aconteçam, e você tem uma clareza muito grande do seu papel, e faz isso muito bem. Então, para nós é muito rico escutar o Kovalik falando, por exemplo, dessa estratégia da mentalização, porque é algo que realmente a gente nota que na prática funciona muito bem e dá muito certo, né? Nossa, exatamente. Com certeza, eu vejo que é mais uma técnica que eu vou incorporar no trabalho. Você sabe que eu gosto muito, eu estou lendo bastante os trabalhos de uma pesquisadora chamada Sian Blaylock. Quem quiser, escreve C-I-S-I-A-N, o nome dela é complexo, Blaylock, mas Sian Blaylock. Ela escreveu um livro que em inglês chama Choke, que é engasgar. Ela tem uma série de trabalhos e tem uma palestra dela na TED que é sensacional, e você vê nitidamente que ela está uma pilha de nervos. Uma pilha, é nítido que ela está uma pilha de nervos. Mesmo assim, é uma das palestras mais vistas da TED, eu acho que tem mais de 11 milhões, enfim, as mais vistas. Porque ela fala sobre isso, sobre o medo de falar, essa coisa de travar, medo de travar, que é o grande
medo das pessoas. E uma das pesquisas fantásticas dela é exatamente isso, você mentalizar, porque ela diz o seguinte, principalmente em relação ao controle do estresse, que a Leni pode falar muito bem, porque ela é craque em falar disso. O estresse é que nos derruba, e a gente tem um capítulo no livro que fala sobre isso. Porém, o estresse bem utilizado, ele existe para que a gente reúna nossas forças e nossas energias para desempenhar uma função, principalmente uma função desafiadora, quando tem um perigo na frente, que é a entrevista de emprego. A Chamberlain fala que a entrevista de emprego é a pior situação de comunicação que um ser humano pode se colocar, porque lá no fundo ele está pensando que a vida dele depende disso. Então, ela fala isso, que é a pior situação, ela diz que é pior do que ser interrogado pela polícia quando você é suspeito de um crime. É você estar na frente, porque você acha que isso está lá dentro da sua cabeça. E uma das técnicas que ela ensina, tem várias técnicas, exatamente essa. Eu já fazia isso, eu já tinha discutido isso com a Leni, porque a Leni gostamos. Agora a gente meio que não se encontra por causa dos horários, mas eu adorava ir lá na sala da Leni, lá na TV Globo, e ficar trocando ideias, dizer, Leni, eu descobri isso, Leni, essa minha experiência aqui. Aí a Leni vinha com a teoria, e eu vinha com a prática, e a gente trocava conversas riquíssimas. Ela troca até hoje, umas conversas riquíssimas. Mas ela explica o seguinte, quando você mentaliza uma apresentação, e por isso que é importante ter os detalhes, você vai lá na entrevista de emprego, na frente da Maria Emília, que está lá, o Job Hunter, que está lá procurando, que você precisa mostrar para ela o seu melhor, porque a Maria Emília precisa levar o seu melhor, você tem que pensar, imaginar a situação. Pega uma foto da Maria Emília, agora você está vendo ela, não precisa, mas pega uma foto dela na internet e se imagina falando para essa pessoa. Por que a Chamberlain diz, por que isso é importante? Porque quando a gente mentaliza, o nosso nível de estresse já vai subindo. Então, quando eu der de cara com a Maria Emília, o meu corpo já vai reconhecer essa pessoa e essa situação como coisas normais e não como uma coisa totalmente nova. Então, o estresse vai subir? Claro que vai subir, porque eu estou ali, minha vida depende daquilo, minha profissão, meu futuro depende daquilo. Os boletos vão chegar e eu vou ter que pagar os boletos. Né? Só que o nosso cérebro vai reconhecer aquela situação como algo familiar e não como algo totalmente estranho. Então, não que o estresse vai baixar, mas a gente saberá lidar com o estresse. Isso é normal, eu sei que é assim, eu conheço essa pessoa, embora você esteja vendo essa pessoa pela primeira vez. Por isso, essa mentalização, esse treino é fundamental. Você está trazendo um conceito, Kovalik, que é muito interessante, que é o conceito das janelas de memória. Cada situação a qual nós estamos expostos gera no nosso cérebro uma janela de memória. E quando, mais para frente, a gente se depara com situações semelhantes, o cérebro faz esse resgate. Por exemplo, faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, tá? Mas eu já andei bastante na vida, então eu tenho janelas de memória. Se um belo dia eu saio e resolvo ver uma bicicleta pelo caminho, me dá vontade de andar, o que vai acontecer? Eu vou me sentar na bicicleta, vou dar uma cambaleadinha para lá, para cá, meu cérebro vai resgatar a janela anterior e eu vou sair andando numa boa. Agora, então, isso que você traz, Kovalik, é maravilhoso, porque, em primeiro lugar, permite que essa experiência fique marcada e, na hora H, te traga como uma sensação de algo conhecido. Isso é poderosíssimo para diminuir o nível do estresse. Agora, um ponto que é fundamental, que a gente tem que levar em conta, é que janelas negativas se sobrepõem muito facilmente. Você não precisa nem pensar na janela negativa. Ela vai chegar por uma simples razão. Nosso cérebro quer nos proteger de perigos, né? De ameaças. Então, por exemplo, se numa das vezes eu tomei um baita tombo andando de bicicleta, periga de, nesse momento, eu me sentar na bicicleta, cambalear para lá e para cá, me lembrar da experiência negativa, meter os 2 pezinhos no chão e desistir. Eu vou ficar, ou melhor, o meu cérebro vai ficar feliz porque ele me protegeu de um perigo, mas eu vou ficar muito frustrada. Eu gosto de contar isso para as pessoas para propor ações práticas no seguinte sentido. Primeiro, se a janela negativa chega por si só, é muito importante que a gente busque criar oportunidades para janelas positivas. Então, puxa, se eu tenho receio de me expor em público, é importante que eu busque dominar o medo nessa hora e ir mesmo com medo para que eu tenha a oportunidade de criar novas janelas.
Às vezes, o que a gente vê é o comportamento contrário, né? O cara tem medo de falar em público, de se expor, o que ele faz? Ai, você está pedindo para eu falar? Não, não, meu colega vai. Ai, não, não vou poder, pede para outra pessoa. E a pessoa se esconde. Então, ela diminui a possibilidade de criar janelas positivas. E segundo, eu costumo dizer que a janela positiva, gente, ela precisa ser voluntariamente registrada. E esse é um outro erro que a gente comete. Porque se a gente está diante de algo que gerou um baita estresse, nossa, fui chamada para fazer uma palestra. A gente sofre com aquela antecipação até a hora H. Na hora da apresentação, a gente faz do jeito que sai. E a hora que acaba, é muito comum a gente olhar e falar: ufa, acabou, não quero nem mais pensar nisso. O que é um grande erro, porque com esse comportamento a gente perde a oportunidade de criar racionalmente uma janela positiva. Então, eu sempre sugiro, você se expôs, para tudo, terminou a situação, olha para aquilo. Puxa, querendo ou não, eu entreguei o meu recado. Parece que as pessoas se interessaram. Nossa, eu tive um feedback positivo. Que bom, então eu consegui me sair bem. Isso faz com que o cérebro registre melhor essa janela. E essa antecipação permite que na hora H a gente aproveite o lado positivo do estresse, porque o estresse, gente, ele é essencial de estar presente em qualquer situação de relevância. O estresse deixa o nosso pensamento mais ágil, a memória mais aguçada, nos coloca proativos, com reações rápidas. A falta dele nos prejudica. Só que aí a gente consegue utilizar essa parte boa, tendo sob controle o eventual lado ruim, já que a gente está expostos aí a uma situação conhecida. Nossa, fantástico, porque essa é uma situação que eu sempre coloco para eles também. Há muito tempo atrás eu trabalhei muito com treinamento e eu preparava o pessoal para entrar em sala. E eu sempre falava para eles, logo depois do primeiro dia, faça um balanço de como foi essa primeira apresentação, seus 5 primeiros minutos. E a mesma coisa hoje eu falo para o pessoal que eu assessoro. Saiu da entrevista, pense, como é que eu fui? Como é que eu me senti? Como é que foi a reação das pessoas? Como é que foi a leitura que eu fiz? O visual, e assim, o visual deles estavam falando positivamente, negativamente, eu estava aquela cara, tipo, será que é isso mesmo? Estranho, tal. Então, é a hora que a gente consegue fazer esse balanço de o que eu posso melhorar e o que eu posso manter para a próxima. Pode ser uma apresentação, pode ser uma entrevista. E muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, eu cheguei lá, tinham 2 ou 3 pessoas para fazer entrevista comigo. Aí que parece que a coisa não ia para frente mesmo. Eu falei, é o tipo da coisa assim, você está passando o seu conhecimento e a empresa está te conhecendo e você está conhecendo a empresa. Hoje em dia, a gente fala que a pessoa também está selecionando a empresa e não só a empresa está selecionando. Exatamente. Tem 2 pontos que eu acho importantes do que você falou, só acrescentando. Né? Em primeiro lugar, óbvio que você tem que fazer uma avaliação e corrigir rotas, mas a gente tem que ver como sempre vendo o copo meio cheio, porque senão a gente trava da próxima vez, a gente piora da próxima vez. A gente tem que tentar... isso foi ruim, se quiser até escreve, às vezes é legal você escrever, o que precisa melhorar, isso, o que foi bom, depois escreve o que foi bom, e se agarra no que foi bom para a próxima vez, porque se você olhar o copo meio vazio, ele vai ficar cada vez mais vazio, se você olhar o copo meio cheio, ele vai ficar cada vez mais cheio. Então olha com um aspecto positivo e tenta tirar não só o que você precisa melhorar, mas o que foi bom, e trabalhar o que foi bom. Aí você cria um espiral positivo. Né? Como a Leni falou, uma experiência negativa vai criando uma espécie de espiral negativo. Né? São os hábitos na nossa cabeça. Um mau hábito leva a outro mau hábito, a outro mau hábito. Uma espiral do vício, né? Como os especialistas em hábitos chamam. Você tem que criar um espiral da virtude. Foi bem, a próxima vez vai ser melhor. Preciso corrigir isso, aquilo. Mas não faz mal. Ok. Isso não vai me derrubar. Poxa, mas eu fui bem nisso. Da próxima vez será melhor. E como você falou numa entrevista, a gente nunca, às vezes, muitas coisas da comunicação são como truques, eu costumo chamar de truque Jedi que você faz na sua cabeça.
O que às vezes é negativo, você tem que encarar como algo positivo. Você deu esse exemplo. Você chega lá esperando uma pessoa, tem 3. Em vez de você pensar, cara, 3 pessoas vão fritar. Que legal que a empresa botou 3 pessoas para me entrevistar. Isso significa que a empresa está interessada em mim. Isso é legal. Veja isso, uma coisa que você está vendo. Você pode ver a coisa como negativa, ou pode ver como positiva. E vem cá, se eu vou numa empresa, ela tem 3 pessoas para falar comigo, gente, isso é bom. Se tem 10, melhor ainda. Imagina 10 diretores de uma empresa, sei lá. E outra coisa, assim, quando a pessoa te questiona, principalmente na situação de entrevista de emprego, quando ela te bota contra a parede, não se sinta de forma negativa. A pior coisa que pode acontecer em qualquer circunstância de comunicação é a pessoa perder o interesse por você. Se ela está te fritando, é porque ela está interessada em você. Então veja isso como uma forma positiva. Se a pessoa está te botando contra a parede, te questionando, você está contando uma história, mas foi isso mesmo? Como é que foi? Ela está interessada. É bom. Isso é bom. Não veja isso como forma negativa. Então muitas coisas, muitas situações em que a gente se coloca, a gente tem que obrigatoriamente ver o copo meio cheio. A gente não pode ficar eternamente vendo o copo meio vazio, porque aí a gente vai murchando, vai murchando. Veja o copo meio cheio. Truquezinho Jedi da cabeça. Né? E da próxima vez vai ser melhor. E você comentando essa questão, eu sempre falo para eles falarem de forma assertiva. Se a empresa quiser saber de alguma história, ela vai te perguntar. Ela vai perguntar para o candidato, porque às vezes eles começam a contar a história e a coisa vai indo, e assim, eles reclamam. Puxa, a pessoa passou a ver o celular, ou então começou a olhar e-mail. Né? Falei assim, assertividade. Está perdendo interesse. Está perdendo interesse. Esse é o grande problema de qualquer comunicação. É a pessoa desligar. Ela está olhando para você, mas você já era. E uma forma, né, interessante é entregar a mensagem principal primeiro. Né? A hora que você entrega a mensagem principal, logo de cara, você cria no outro um estoque maior de boa vontade. Às vezes, até vem o interesse em conhecer melhor. E aí pode ser que o recrutador, nesse momento, pergunte, nossa, é mesmo? Me explica melhor sobre isso. E aí você tem o gancho para trazer a sua história. Até porque, viu, Emília, eu e o Kovalik somos muito fãs de contação de histórias. A gente... a história é um recurso muito relevante. O que acontece, às vezes, é que o outro está num time diferente. O outro fez uma pergunta, ele quer uma resposta objetiva logo de cara, e a história vai caber no embasamento. Eu costumo dizer que a história é o recheio da prateleira, né? A prateleira é a mensagem principal, que a gente precisa muitas vezes antecipar até para fazer sentido. Essa questão do time, da comunicação, é muito relevante, porque a pessoa que pergunta, ela tem lá uma expectativa, ela está em busca de uma resposta para ela sentir esse candidato, para ela saber se aquilo que ela está buscando, ela pode encontrar nele. E se ele começa a divagar, ela pode perder realmente o interesse. Aí ela vai olhar o celular e pior, né? Ela já deleta a pessoa da mente dela. Então, entregar primeiro o relevante e, na sequência, fazer a ilustração. Aí é um caminho mais certeiro para a gente atingir nosso objetivo. Tem que saber também contar a história, né? É ser objetivo e criar também. A curiosidade é uma coisa fantástica. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, e a Leni fala muito bem sobre isso, o nosso cérebro ele precisa descansar. A tendência natural do nosso cérebro é descansar, ele quer desligar, ele quer ir para o automático, porque ele gasta muita energia quando ele funciona. E eu só vejo 3 coisas que fazem o cérebro, né? 3 coisas que fazem o cérebro sair desse modo, que é a paixão, a necessidade e a curiosidade. Quando você fala com a paixão, ouve a pessoa falando paixão, você se interessa. A necessidade, quando tem o boleto chegando, teu cérebro vai falar, vai funcionar, porque senão você não paga o boleto. E quando você tem curiosidade por alguma coisa, quando você cria curiosidade, teu cérebro ele quer preencher buracos de conhecimento. A gente fala sobre isso no nosso livro. O cérebro quer preencher esses buracos de conhecimento. Então você fica atento. A história ajuda nisso, mas você tem que saber contar a história. Tem gente que conta a história cheia de detalhe. Olha, um dia eu estava na Lago da Carioca, lá no Rio de Janeiro, sabe? E aí
ali tem o escritório do advogado falando de tal, aliás, do lado tem uma padaria sensacional, e tá, mas e cadê a história? Não, e lá que ela estava andando, e tinha um cara tocando berrante em pleno Largo da Carioca. Vem cá, conta primeiro essa história. Você não imagina o que eu vi. Um cara tocando berrante na plena Largo da Carioca. A imagem da pessoa já vai lá. Como é que faz aquele barulhão do berrante? Ela vai querer saber os detalhes. Né? Você dá um jornalismo que chama de lead, né? Que é a primeira mensagem, aquela que cria curiosidade. Então conta essa história. Ela não se perca em detalhes ao contar uma história. Né? Seja objetivo e crie curiosidade. Ter histórias é importante. Nós temos que ser colecionadores de histórias. As histórias, como disse a Aline, elas embasam o nosso discurso. Elas criam conexão. Porque todo mundo para ouvir uma história, todo mundo quer saber. Agora, se você se perde em detalhes, se você não sabe onde vai chegar, é que nem a pessoa que vai contar uma piada e ri antes de chegar no fim. Não. Treina, objetividade, cria um pouquinho, dê pausas, deixe exatamente como um filme, como um livro, né? Dê pausas, mas seja objetivo. E aqui aquela história, ela tenha um embasamento do que você vai falar. Não pode ser uma história que não tem nada a ver, porque senão, vem cá, mas aonde eu chego com essa história? Uma pergunta em entrevista de emprego, que muitas vezes acontece, é qual foi o seu maior fracasso? Né? O que você tem que contar? O que você aprendeu naquilo? Então, olha, a situação era essa, aconteceu isso. Né? E aí você vai dizer, é a tal da jornada do herói. Todo herói, na sua jornada do herói, né, ele morre ou parece morrer no fim, mas ele renasce e depois ele vence o grande mal. Essa é a chamada jornada do herói. Isso levaria 1 hora para a gente falar aqui. Mas tem sempre um momento em que o herói, nessa jornada, ele morre ou quase morre e renasce muito mais forte. Então, quando a pessoa pergunta numa entrevista qual foi o seu fracasso, você não pode dizer, eu não tive fracasso nenhum, ou, gente, eu salvei o dia. Nem sempre é assim que você salvar o dia. Conta a história, olha, aconteceu, a situação era dramática. Aconteceu isso e aquilo. E a gente simplesmente não conseguiu resolver a situação. Mas eu aprendi isso com aquilo. Né? Ou seja, você, daquela situação ruim, tem as armas para, caso aconteça algo semelhante, você consiga vencer o grande mal no fim, que é basicamente a jornada do herói. Então, conte uma história como se estivesse contando um livro. Por isso também é importante ler bastante, ler romances, assistir filmes. Assistir filmes e pensar no roteiro. Por que começou desse jeito esse filme? Por que foi para esse jeito? Por que terminou desse jeito? A gente vai aprendendo a roteirizar nossas histórias, que também é importante. Também é muito importante. Mas contar a história, se a gente se perder na história, a pessoa também se perde. Nossa. Desculpa, Emília, só fazer um acréscimo aqui. No nosso livro, o formato é esse, né? O Kovalik abre a conversa com a história maravilhosa que ele vivenciou. A história fisga as pessoas, e aí é gerado um interesse em entender o embasamento daquilo, por que aquilo aconteceu, o que esse povo vai trazer, esse povo que estuda, né? Esse povo aí da área mais científica, eu, no caso, o professor Robson, o que esse povo vai usar para embasar essa coisa linda aí que o Kovalik contou, não é? Então, assim, são formas da gente gerar essa curiosidade. Agora, tem um time. O livro é um momento que a pessoa se senta para usufruir, para curtir aquilo que ela está lendo. Aí cabe nesse formato. Se é alguém me fazendo uma pergunta objetiva, a explicação, ou melhor, a resposta direta vem primeiro e depois vem o embasamento. Exatamente. Nossa, vocês tocaram em pontos muito importantes, até porque, assim, eu sempre falo para eles a importância do autoconhecimento, além dessa questão de, por exemplo, alguma coisa que não deu certo na sua carreira, o que você fez para acertar, ou o que você aprendeu, ou quais são os seus pontos que você acha que você pode se desenvolver, que o pessoal muitas vezes pergunta, né? E aí a pessoa fala, eu sou ansioso. Todo mundo é ansioso. Mais ou menos. Então, assim, o que você sabe que você não é bom e o que você está fazendo para melhorar? Que você está trabalhando nessa melhora. Então, é trabalhar com... Saber que, assim, eu não sou bom em tudo. Então, o que eu posso ser melhor? O que eu posso fazer de melhor? Né? Então, trabalhando com essas questões também. Assim, o copo cheio, né, do Kovalik e também olhar para aquilo que falta de uma maneira proativa. Tá, beleza, eu tenho dificuldade de me expressar. O que eu estou fazendo para lidar com isso?
estou assistindo a live, eu estou buscando ajuda profissional. Como é que eu estou me mobilizando, né? Porque essa proatividade também diz muito sobre a pessoa e conta muito positivamente. Verdade. Uma coisa só para complementar isso, da história do copo meio cheio, você tem que, truquezinho Jedi que eu acho que funciona, até quando você vê os seus erros, você tem que ver isso de uma forma positiva. Da seguinte forma, se você está enxergando os seus erros, é porque você sabe o que precisa ser melhorado. Isso é bom. O problema é quando você não sabe o que precisa ser melhorado. Mas se você enxerga o seu erro e você percebe, é porque na sua cabeça a solução está a caminho. Enxergar o erro já é 50% da solução. O problema é quando a gente não enxerga. Então, se você faz uma apresentação, se você vai numa palestra e você sabe, cara, isso não funcionou, isso é ruim, não veja isso como uma coisa ruim. Claro. Veja isso como uma coisa positiva. Eu sei o que precisa melhorar. Isso é bom. Eu sei o caminho a seguir. O problema é não saber o caminho a seguir. É achar que tá bom e não tá. É verdade. E assim, você comenta também no livro, eu acho que tudo isso tem a ver que a comunicação revela muito a nossa personalidade, né? Então, assim, quando eu sei aquilo que eu tenho de mais forte, aquilo que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para... Como é que você expressa? Como é que você poderia falar um pouco mais sobre isso, Leni? Posso, tá. Né? Assim, eu costumo dizer que a nossa comunicação nos escancara para as pessoas, né? É muito comum que as pessoas nos vejam, nos ouçam falando e tenham uma ideia muito forte de quem nós somos, de como nós estamos naquele determinado momento. Quando a gente pensa nessas características, elas vêm daqueles 3 grupos de recursos que eu comentei. E o que é importante a gente levar em conta, né? Pensando em dicas práticas. Bom, eu vou me expor na situação de entrevista. Eu tenho a intenção de criar uma percepção positiva de uma pessoa preparada, confiante, envolvida no processo, profissional, dedicada. Então, eu tenho que trazer essa autoconfiança por meio dos sinais que eu emito. Quando a gente pensa na questão corporal, é muito importante que eu cuide para ter uma postura correta, com as costas retas, os ombros relaxados, os gestos soltos acontecendo, de preferência na linha da cintura, que é a linha mais natural. Também é muito importante, ainda no não verbal, que eu mantenha o meu olhar bem direcionado, que eu olhe no olho da pessoa. Às vezes isso é um grande desafio, porque a entrevista está acontecendo online e o olho da pessoa é a câmerazinha aqui do meu computador. Então, até detalhes como a posição que eu vou colocar o meu computador, a busca por manter a câmera na altura dos meus olhos, para não parecer que eu estou olhando de baixo para cima ou de cima para baixo, me achando mais metida, mais prepotente, por exemplo. São cuidados simples que dão respostas positivas. Em termos da fala, buscar utilizar um tom que atinja facilmente o outro. Se o outro tiver que fazer força para me escutar, se eu estiver falando numa intensidade muito fraca, com menos projeção, além dele me achar insegura, tímida, ele vai ter dificuldade de entender o que eu estou falando e ele vai ter que fazer um papel ativo para me escutar bem. Não posso contar com isso. Eu tenho que trazer o protagonismo da comunicação para mim mesma nesse momento. Então, buscar um tom que atinja facilmente. Usar ajustes de articulação amplos, bem claros, porque a nossa maneira de articular gera percepção de credibilidade, de confiança. Tanto que quando nós estamos desconfortáveis, uma das primeiras coisas que a gente muda é a articulação. A gente começa a falar meio para dentro aqui, a gente quase não abre a boca quando estamos desconfortáveis. Vale a pena evitar a monotonia enfatizando determinados trechos, falando com mais vigor, aqueles pontos que nós sabemos que são mais impactantes. E do ponto de vista do verbal, fugir de expressões que dão a impressão de menos valor, de menos importância. Então, quando eu fico, olha, eu queria é terreno da intenção. A gente tem que ser proativo nessa hora. Falar no tempo presente mesmo, o verbo que a gente vai utilizar. Vale a pena evitar, eu acho que, talvez seja, pode ser, eu vou tentar, que são expressões que derrubam a importância. Troque, por exemplo, por quero ressaltar que, tenho convicção que.
que são expressões que trazem mais força e mais positividade para a nossa comunicação. Então, é a atenção a esse conjunto de detalhes que acaba te ajudando a gerar uma percepção mais positiva. Só para complementar, é importante lembrar, como a gente falou mais cedo, que as pessoas vão nos julgar nos primeiros segundos, 30 segundos. Na verdade, nos primeiros 2, 3 segundos. A hora que olhou, respirou, abriu a boca, você já está julgado, condenado, absolvido. Né? Se você for condenado, você vai ter muita dificuldade. É a famosa batalha morro acima. Né? Se a pessoa já olhar para você e já perder a confiança em você, você pode reconquistar essa confiança? Pode, mas é batalha morro acima. É muito melhor você batalhar morro abaixo. Ou seja, já causar aquela primeira impressão legal e ir em frente. Você já começa, para trazer para uma metáfora futebolística, é como marcar um gol no primeiro minuto. Você tem mais 89 para segurar a bola. Agora, vai passando, já você tomar um gol no primeiro minuto, você tem que ir atrás do prejuízo. Então, essa primeira impressão é muito legal, porque as pessoas vão julgar a gente nesse instante. Então, é nesse instante que a gente precisa cuidar da articulação. E como o cérebro das pessoas que estão nos ouvindo, quando elas nos veem, o estresse dela também vai aumentar. Porque ela também está nessa atitude, né, Leni, de decidir se você é amigo ou inimigo, se foge ou se ataca, todo mundo. Por mais cerebral que a gente queira ser, por mais racional que a gente queira ser, nós somos animais. Nós somos animais. E o animal, ele, diante do perigo, aciona o modo correr, congelar ou atacar. Todo mundo vai fazer. Vai acontecer com a Marimília, vai acontecer com a Leni, vai acontecer comigo. E, então, quando a gente encontra uma pessoa numa entrevista, numa palestra, o cérebro está tentando descobrir amigo, inimigo, amigo, inimigo, amigo, inimigo. E, ao fazer isso, ele não tem tempo e não tem capacidade de distinguir se a sua insegurança, se o seu tom de voz é errado, se a sua postura mostram que você está nervoso ou que você absolutamente não sabe nada do assunto que você vai falar. Ele não sabe. Em princípio, ele julga que essa pessoa não sabe do que ela vai falar. E você pode saber. E você pode ser muito bom em relação ao conhecimento. Mas aqueles primeiros segundos passam essa impressão de que você não tem segurança sobre o conteúdo, quando, na verdade, você está nervoso por causa daquela situação. É um nervosismo porque você está no meio de pessoas, porque em vez de encontrar uma pessoa na entrevista lá com o Job Hunter, tem 3 e você já... Cara, não era o que eu estava esperando. Aí você entra no modo pânico e você começa a gaguejar, não articular direito as palavras. Né? É sempre bom, quando a Leni sempre ensina, articular bem, um pouquinho acima da média do que a gente falaria normalmente, porque isso transmite segurança. Né? A primeira frase, falar de uma forma assertiva. Né? Se precisar decorar a primeira frase, decora a primeira frase, porque isso já causa o primeiro impacto. Né? Porque senão as pessoas vão achar que você não tem conteúdo, quando na verdade você só está nervoso. Verdade. São excelentes dicas para a nossa vida, para a nossa carreira, para os profissionais que estão em busca de recolocação e até para os profissionais que precisam fazer uma apresentação ou convencer alguém de algum assunto, né? Porque o convencimento também, assim, tenha boas razões para convencer alguém. Agradeço imensamente o tempo de vocês, terem contribuído muito, que tenho certeza que esse livro, tanto o livro Seja Inesquecível, quanto o que vocês estão falando, vai contribuir muito no dia a dia de cada um, não só das pessoas que precisam se recolocar, como de todos nós, porque a comunicação é muito importante. Muito obrigada. Deixa eu só mostrar o livro aqui, no finalzinho, tá aqui, Seja Inesquecível, fazer minha propaganda. É um livro feito com muito carinho, por mim, pela Leni, pelo Robson Gonçalves e pela Cíntia Borsato, que era editora lá na Globo. Hoje ela está numa outra empresa, executiva de uma outra empresa, e ela que deu sentido e nexo para tudo isso e que nos guiou, porque você viu, a gente está aqui falando há quase 1 hora, se deixar eu, a Leni e o Robson, falamos sem edição, né? Porque a gente adora, a gente é apaixonado por esse assunto e apaixonado pelo fato de a comunicação revolucionar a vida das pessoas. Então a Cíntia pegou e deu sentido a tudo isso e tivemos a honra de sermos premiados com um prefácio lindo feito pelo professor economista Eduardo Gianetti.
Então tem coisas bacanas lá. Olha, eu recomendo o livro, hein? Sabia? Eu também, Kovalik. Eu também recomendo, porque realmente, sim, tem dicas super excelentes aí para as pessoas, para o dia a dia. Não só para o trabalho, mas para o nosso dia a dia de comunicação, que precisa se comunicar o tempo todo. Obrigada, Emília. Foi um prazer. Muito prazer. Prazer também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais obrigada. Nós dois juntos, é sempre bom estar com você. Obrigada a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando nesse tema tão desafiador e tão apaixonante. Muito obrigada.